Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Mais um episódio da 7ª temporada do EmpreendaCast e eu tenho um convite para você. Morar nos Estados Unidos faz parte do seu planejamento? Algum dia você quis viver em outro país? Imagina empreender em outro país. Será que tem diferença abrir um CNPJ ou será que chama CNPJ lá nos Estados Unidos? Vamos entender os detalhes disso, porque esse cara, além de ter tido uma carreira brilhante como executivo, ele também tem um histórico de empreendedor no Brasil e nos Estados Unidos e vai explicar pra gente como é que ele gere patrimônios de outras pessoas estando nos Estados Unidos e como é que ele é empreendedor do lado de lá. Será que o governo ajuda, atrapalha? Não sei, eu vou deixar ele responder. Agora, no microfone, você com o direito de falar o que quiser, diga quem é você e o que você faz pra minha galera. Em primeiro lugar, muito obrigado, Gustavo, pelo convite. Eu sou o Samuelson Drummond, tenho uma empresa de wealth management aqui nos Estados Unidos e o que eu faço é apoiar famílias na gestão do seu patrimônio e no investimento desse patrimônio, assim como o planejamento da sucessão, né, de deixar um legado para os seus filhos ou instituições. Que legal, Sam. E você faz tudo isso dentro de terras do tio Sam, literalmente aí, né? Exatamente. Eu faço a gestão do patrimônio em dólares, né? Do patrimônio aplicado aqui nos Estados Unidos. Agora, a vida toda você trabalhou com isso. Como é que, se a gente for perguntar, como é que foi chegar até os Estados Unidos, esse Sam que tá aí do outro lado da câmera, sempre foi assim? Eu queria saber o que te trouxe até as terras americanas, né? Eu comecei muito cedo no mercado financeiro, com 18 anos, no segundo mês de faculdade, e nunca saí do mercado financeiro. Já ocupei posições diferentes dentro do mercado financeiro, mas sempre complementares, eu diria. Então, desde banco de investimento até o que a gente chama de banco comercial, banco de varejo, a parte de seguros, relacionamento com clientes institucionais e gestão de patrimônio. Há cerca de 8 anos eu faço isso aqui nos Estados Unidos. Agora, nem nos seus maiores sonhos você imaginava um dia parar nos Estados Unidos ou já fazia parte da sua estratégia como carreira, né? Um dia pisar em outra terra, assim. É uma excelente pergunta. Eu sempre tive uma queda por história e por línguas, desde a época de colégio. E à medida que as coisas foram progredindo na minha vida, eu imaginei sim sair do país, ter uma experiência, na verdade, fora. Não imaginava que estaria necessariamente nos Estados Unidos. Para ser sincero, eu tinha uma afinidade mais com a Europa, porque a Europa é um continente mais antigo, com mais história e me atraía mais. Mas em 1998 eu tive a oportunidade de fazer um MBA na Universidade de Michigan e comecei a, enfim, me envolver com os Estados Unidos e depois não trabalhei nos Estados Unidos após a conclusão do MBA. Eu, na verdade, estava fazendo parte de um programa internacional, porque o banco onde eu estava foi comprado por uma instituição internacional e me perguntaram o que eu gostaria de fazer e eu falei que era parte do meu plano ter uma carreira internacional, porque já gostava e já queria ter uma experiência internacional e pensava nesse momento até em Europa, não pensava em Estados Unidos. E ali passei 2 meses na Espanha e definiram o meu destino. O primeiro país seria a Argentina, depois seria o Chile. Completei um ciclo de pouco mais de 3 anos fora do país e regressei ao Brasil. E regressei ao Brasil ali em 2007. 2002. E então fiquei um tempo em São Paulo, trabalhando pela mesma instituição financeira. E aí, em determinado ponto, já cansado de São Paulo, de violência, de trânsito, eu voltei a pensar em morar no exterior, mas aí já com aquela experiência do MBA, os Estados Unidos fazia muito sentido para mim e estavam precisando exatamente de uma pessoa com meu perfil nos Estados Unidos. Foi aí que eu, enfim, trilhei esse caminho, apliquei para essa vaga e em 2011 fui transferido para os Estados Unidos. Você ficou, então, como carreirista, né? Você tinha um cargo de gestão
dentro de um banco que foi adquirido internacionalmente, vivendo nos Estados Unidos. Que cidade a gente está falando que você viveu por esse tempo como executivo? Sim, vivi em Boston, em Massachusetts. Legal. E fiquei lá de 2011 a 2017. Legal. E até que momento você... porque eu sei que você não empreendeu só nos Estados Unidos, que é o que a gente vai falar muito hoje nesse episódio. Você já teve umas experiências de empreender no Brasil também, não mexeu com algumas coisas aqui também no Brasil. Antes da gente navegar só em Estados Unidos, eu queria voltar para o Brasil e entender o que você tentou aqui também, mesmo estando em carreira de banco, né? Eu já tinha o bichinho do empreendedorismo desde pequeno. O meu primeiro negócio foi aquela coisa de adolescente para arrumar um dinheiro para comer Bob's, que era o McDonald's da minha época, né? E ir nos cinemas ali da Tijuca, na época que a Tijuca ainda tinha cinema. Então, era comprar as roupas de marca, né? As coisas da época. Então, como todo bom adolescente, eu era duro e precisava arrumar um dinheiro para fazer essas coisas que todo adolescente gosta de fazer. Então, eu abri um negócio de chup-chup, ou sacolé, né? Sacolé. Em Minas chamam chup-chup, no Rio chamam sacolé. Em São Paulo é geladinho. Depois do futebol, o pessoal ia lá para casa comprar os chup-chups. Então, foi meu primeiro negócio, meu primeiro empreendimento. Então, minha primeira investida aí como empreendedor foi ali cerca dos 12 anos, com esse negócio que era a maneira de fundear as roupas, o cinema e o lanche de fim de semana. E depois disso, aí já trabalhando, eu comecei a trabalhar no segundo mês da faculdade, primeira instituição que foi lá, eu já apliquei e fui muito abençoado de já ser aceito. E depois de 2 anos e meio, pintou novamente esse bichinho do empreendedorismo e eu me tornei sócio de uma loja de carro ali na Tijuca, no Rio. Era uma loja pequena, cabiam 2 carros dentro, eu e mais 2 sócios, e era na época do carro popular. Eu me lembro que um Corsinha 1.0 valia 7.500 na tabela. O Fiat Mille, né, também valia mais ou menos isso. E a gente comprava esses carros novos, revendia, pegava o carro usado na troca, e eu fazia isso com mais intensidade durante o fim de semana. Trabalhava durante o meio de semana no banco e depois, fim de semana, ia para a loja sábado e domingo vender carro e comprar carro. Então, foi a minha segunda tentativa de negócio. Depois de um tempo, nessa época o Fernando Henrique ainda era ministro da Fazenda. Foi na época do governo Itamar. E a inflação começou a acelerar muito no país. Então, uma das medidas que foram tomadas foi o corte do financiamento. E aí se encurtou muito o prazo do financiamento, né? Na canetada do dia para a noite. Aquele cliente que podia comprar com parcelas mais longas teve que comprar com parcelas mais curtas. E isso daí diminuiu, obviamente, a venda de carros, né? Então, foi um choque para a economia e para o meu negócio. E eu percebi que aquilo ali ia dar ruim e consegui vender a minha participação na loja rapidamente e reaver o meu capital investido. Continuei na faculdade e ali eu vi que o negócio de empreendedorismo no Brasil é um negócio complexo. Eu fiquei com esse mindset, né, que empreender no Brasil é muito complicado. Não me impediu de uma outra tentativa, mas eu falei, acho que o melhor que eu posso fazer aqui, nessa época eu estava com 20, 21 anos, é terminar a faculdade. Ainda não tinha terminado, faltava um semestre, e depois aplicar para os programas de trainee. Foi o que eu fiz. Concluí a faculdade, apliquei para alguns programas de trainee e fui aceito num outro banco de investimento, Banco Bozano Simonsen, como um trainee. Agora, Sam, como é que já era a sua relação com o dinheiro? Antes mesmo de seguir carreira, de adquirir patrimônio e guardar, como que era a sua relação com o dinheiro desde aquele garoto dos chup-chups lá? Como é que você lidava com o assunto dinheiro, mesmo num Brasil tão volátil que você viveu, né? De época de Itamar, depois a gente teve também uma canetada com relação à poupança, teve outras coisas aí que pela sua idade você acabou passando. Mas como que era a sua relação com o dinheiro?
Boa, boa. Olha, o primeiro plano econômico que eu peguei já trabalhando no mercado financeiro foi o Plano Real. Eu ali, aos 18 anos, eu entrei no Banco Pactual, ainda na época dos fundadores, era um banco de menos de 150 pessoas naquela época. Paulo Guedes era o economista, André Esteves ainda era um operador de renda fixa em São Paulo, brilhante, mas ainda estava ali começando a carreira dele também. Então, foi a minha primeira experiência profissional no mercado financeiro e ali, estou falando de 1992, a gente estava fazendo a conversão, o governo, né, estava fazendo a conversão da URV para o real, estabilizando a inflação. Então, o Plano Collor, eu era ainda muito criança, né, mas eu ouvi falar que o meu tio, né, perdeu, não perdeu, né, mas perdeu a liquidez do dinheiro, porque foi confiscado. Então, eu ouvi essas histórias sobre o Plano Collor, mas o plano que eu vivi mesmo dentro do mercado financeiro foi o Plano Real. A partir dali, em 1992, eu comecei a acompanhar o mercado financeiro mais de perto. Agora, nessa construção, né, como um cara do mercado financeiro, como é que se guardava dinheiro naquela época? Era no colchão mesmo? Como é que você fazia isso? Mesmo estando num banco, né, você tinha acesso a modelos e rentabilidades diferenciadas, mas também estamos falando de um Brasil ainda que guardava seu dinheiro de formas bem rudimentares perto do que a gente tem de opções hoje, né? Eu vou até aproveitar para responder a pergunta que você me fez e que eu acabei não te respondendo, que foi a minha relação com o dinheiro, né? Então, o que aconteceu? Eu perdi o pai muito cedo, com 13 anos de idade, e minha mãe ficou viúva nessa idade, minhas irmãs eram mais novas, e a nossa vida deu uma mudada significativa em termos de realidade financeira. Meu pai era o principal provedor, ele era empreendedor também, tinha um escritório de advocacia, tinha também um escritório de contabilidade, e meu pai sempre foi muito trabalhador, é daquela geração que veio de Minas, começou a trabalhar aos 7 anos de idade e fazer os empreendimentos dele muito cedo. Então, quando ele falece, o principal provedor da casa já não estava mais ali e minha mãe, despreparada do ponto de vista de entender de negócios e de finanças, ela começa ali a fazer uma gestão de emergência, vamos dizer assim, das finanças, sem preparo. Então eu vivi esse ambiente e vivi também a mudança de padrão de vida, né? Então essa crença, algumas crenças eu carreguei por muito tempo até ter consciência de que eu tinha algumas crenças limitantes nessa área financeira, né? Pelo aperto financeiro que eu passei. Então hoje, sendo estudioso de finanças pessoais, você tem uma propensão de risco natural, e que ela é muito moldada durante a sua primeira infância, né? Então, um bom percentual das suas decisões é tomada com base naquilo que você viveu na sua infância. Às vezes uma infância de muita abundância, às vezes de fartura, né? No meu caso, a minha mãe era professora do estado, não tinha um salário alto, tinha uma pensão, e ali começou a se desenvolver, vamos dizer, a minha profissão, eu diria, porque a gente brinca que a dor, né, muitas vezes se transforma em vocação. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vi a situação financeira da minha mãe, procurei ajudá-la no máximo que eu podia, dentro das minhas possibilidades, queria começar a trabalhar logo cedo. Tive uma oferta de trabalho, naquela época a gente ia para a fila de banco, né, e pagava os boletos na fila de banco, e um rapaz me chamou para trabalhar com ele como office boy. Aí eu cheguei para minha mãe todo empolgado, mãe, vou ganhar um salário mínimo, trabalhar part-time. E aí ela falou, não, meu filho, não faz isso não, você é bom aluno, o melhor que você pode fazer pela nossa família nesse momento é você estuda, passa para uma faculdade federal. Quando você passar para a faculdade federal, daí você pode trabalhar no que você quiser. E foi o que eu fiz, né? Então eu tinha essa vivência, eu quis trabalhar o quanto antes, né? E quando eu trabalhei, fazia coisas assim que a maior parte das pessoas não toparia fazer. Tipo, trabalhava de 8, 9 da manhã até 5 da tarde,
ia para a faculdade à noite no FRJ, fazia administração à noite, ficava ali de 6, eu acho, às 10 da noite, voltava para casa e tudo isso de ônibus, né? E ainda tinha tempo para fazer espanhol 2 vezes por semana antes de ir para o trabalho e fazia inglês no sábado, de 8 a meio-dia. Então, essa foi a minha vida aí de faculdade. Você é o único irmão? Eu sou o único homem entre os filhos e o mais velho. Eu tenho 2 irmãs mais novas. E o mais velhos. Aí eu queria te fazer uma pergunta com relação, se a gente parar nesse momento que aos 13 você tem a trágica perda do seu pai, e como homem e mais velho da família, pesou um piano nas costas aí? Como é que foi a sua sensação de entender que da linha direta, né, da vida, você seria o próximo a assumir ali a frente da família? Sim, pesou, sem dúvida. Um peso aí que eu diria, chamaria de responsabilidade, né? Então, eu era responsável com os estudos, não tinha dificuldade em entregar boas notas. Acho que um bom filho que tem tudo, né, mínimo deveria ir bem na escola, já tinha essa visão. E aí passei a ser um aluno ainda melhor, com esse objetivo de passar para uma universidade federal. E continuei assim, depois tentando ajudar minha mãe já na parte financeira, porque aprendi muito cedo a lidar com advogado, né? Eu negociei com advogado aí já mais para frente, com 18, 19 anos, como que a gente ia pagar o advogado. Acabei conseguindo uma boa negociação, porque a gente tinha uma sala no centro do Rio de Janeiro, e ao invés de pagar o FII, eu propus pagar em aluguel. Ele estava precisando de uma sala. Meu pai tinha uma dívida que ele contraiu da compra de gado com, na época, o Banerj, falecido Banerj, né, que depois foi privatizado. E eu fiz a negociação, já trabalhava nessa época no mercado financeiro, então sentei com os negociadores lá do Banerj, com os advogados, para negociar essa dívida. Então comecei muito cedo aí a entrar nos negócios da família e apoiar minha mãe, que não tinha conhecimento nem vocação para trabalhar com finanças, lidar com finanças. Agora, Sam, pela sua experiência como banco, a relação com o dinheiro dos outros, como é que isso moldou hoje muito do Sam que é da Drummond, assim? Porque uma coisa era você gerir ali o seu dinheiro, o seu núcleo familiar, depois é você sentar numa cadeira que você vê grandes fortunas, grandes, né, montantes, e você entende o quanto o dinheiro, se bem aplicado, pode se multiplicar. Como é que foi a sua relação de ver o dinheiro, de cuidar do dinheiro de outros? Acho que foi bem natural, porque eu cuidei do dinheiro da minha família por muito tempo, né? No caso da minha mãe, das minhas irmãs também, e o meu próprio. E eu acho que quando você escolhe a pessoa que vai trabalhar com você para cuidar do seu patrimônio, basicamente você tem que avaliar 2 coisas, né? A confiança, a honestidade dessa pessoa, na minha visão, é a mais importante, né? A primeira, porque, enfim, é o teu patrimônio. Eu tenho clientes que acumularam recursos por 30, 40 anos ou até mais e confiam todo esse patrimônio nas minhas mãos, né? Então é uma responsabilidade grande, e se isso for feito para a pessoa errada, uma pessoa mal intencionada, enfim, é o teu dinheiro, né? E a gente vê muita coisa no mercado financeiro. E a segunda é a competência técnica, e a competência técnica vem com a experiência, e eu tive o privilégio de rodar muito dentro do mercado financeiro. Já fiz a avaliação de empresa para fusões e aquisições, que a gente chama de M&A, né? Trabalhei também uma parte fazendo avaliação de balanço para emissão de bonds, para IPOs, né, durante a minha época de Chile ali no Santander Investments, e fui gerente de relacionamento de grandes empresas, avaliei crédito, balanço, indústrias diferentes, e tudo isso me colocou, vamos dizer, num lado da mesa mais analítico. E hoje eu faço mais a gestão, o lado mais comercial, mas eu já tive do outro lado. Quando eu
falo de um fundo mútuo, ou de um ETF, ou de uma ação, né? Eu já tive no outro lado fazendo a emissão dessa ação, o IPO, ou emitindo bond para uma determinada empresa. Então, tive esse privilégio de conhecer os dois lados, né? Agora, eu queria entender de você, assim, o momento que você faz a virada de chave entre o Sam executivo vivendo nos Estados Unidos por o Sam que monta a Drummond. Até entender, eu queria muito que você tirasse para mim uma foto, né, contasse em filme, mas tirasse uma foto para mim no momento que você tomou a decisão de falar assim, cara, eu tenho capacidade de fazer isso pela minha empresa e conquistar ali os meus primeiros clientes. Que horas que você tomou essa decisão? Olha, eu tomei essa decisão há 2 anos atrás. Eu tinha como uma possibilidade em 2017, quando eu comecei a montar uma carteira de clientes aqui nos Estados Unidos, né? Saí do Santander, vim pelo Santander para fazer relacionamento com universidades ali do Nordeste dos Estados Unidos, né? Principalmente Boston ali, Harvard, MIT, Boston College, Boston University. Eu estava estabelecendo relacionamentos e negócios com essas universidades, principalmente Massachusetts e Nova York. E te confesso, Gustavo, que eu tinha esse desejo no meu coração de ajudar as pessoas, né? Da mesma forma que eu trabalhei a maior parte da minha vida corporativa em instituições financeiras, ajudando empresas, ajudando instituições, né? Universidades, nas suas finanças, né? Eu tinha desejo de ver o impacto disso na vida do indivíduo, da família, e ter a possibilidade de pegar uma pessoa que está talvez ali perdida ou insegura ou com medo e ajudar essa pessoa a chegar numa posição de independência financeira. Então, foi esse o processo que eu vivi, né? Primeiro construindo uma carteira de clientes, depois, como o meu nicho principal são brasileiros, né? Mais de 70% dos meus clientes são brasileiros, os outros 30% são outras nacionalidades. Era muito difícil uma empresa americana entender o que eu precisava fazer. Por exemplo, fazer um podcast é um negócio que eu certamente não conseguiria fazer pela regulamentação muito forte que existe aqui nos Estados Unidos desse tipo de comunicação, né? Então, a gente, todo momento, tem que reforçar que nada do que a gente fala é um conselho, né? É uma dica de investimento, porque você só pode dar dica de investimento quando você conhece a realidade daquela pessoa. E aí eu percebi que a única maneira de eu fazer algo que fosse efetivo para o meu nicho, brasileiros nesse caso, seria ter minha própria empresa e ter essa flexibilidade. E essa chama empreendedora que eu sempre tive nunca se apagou, né? E eu estava num país muito mais amigável para o empreendedor do que o Brasil, na minha opinião. E eu percebi isso e fui para cima. Agora, eu queria te perguntar, já que você tocou nesse assunto, né, do apetite, os Estados Unidos, há relatos, e muita gente que já passou aqui pelo EmpreendaCast, fala que às vezes o cara consegue milhões de dólares com 2, 3 slides de um PPT. O apetite do americano em investir e apostar no joker, né, que seria no empreendedor, ele é bem, bem latente. Quando a gente fala em Brasil aqui, né, a gente teve aí recentemente um pouco de dinheiro rodando aqui entre as startups, muita gente captou e chegou, a gente brinca, né, que chegou os 18 meses do Excel que precisaram entregar os resultados e aí aconteceu uns layoffs, algumas coisas aqui no Brasil. E aí o empreendedor brasileiro, ele dá aquela murchada, né? Aquele piripaque do Chaves quando acontece alguns erros. Já o americano, parece que quanto mais o cara quebra, mais o cara tenta, mais ele consegue recursos e o americano acredita nisso. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para mim dessas, se faz sentido essa minha visão ou tá deturpada, que o empreendedorismo aí ele é mais levado a sério com mais risco, assim, apetitoso. É um excelente ponto, é um excelente ponto. Olha, eu te diria que conhecendo o ambiente de negócios nos dois países, tem algumas coisas que me chamam muita atenção do modelo americano de empreendedorismo, né? Uma, você citou, que é a facilidade de levantar capital. Capital aqui é abundante. E se você tem uma boa ideia e capacidade de execução,
você tem uma boa chance de levantar recursos. Obviamente, tem momentos mais adequados para isso, momentos que são menos propícios para esse tipo de situação, né? Tem picos, né, vamos dizer, de pessoas que conseguem levantar recursos porque o capital é mais abundante do que o normal. E tem outros momentos, outros ciclos, onde esse fluxo ele é mais restrito, e eu acredito até que a gente está num momento onde as pessoas estão sendo mais criteriosas, mas tem um determinado nicho que é a inteligência artificial, que está todo mundo querendo fazer algo nessa área, por exemplo. Se você tiver uma boa ideia, é um nicho do momento, eu diria, né, para se captar recursos e levantar capital para uma empresa. Agora, acho que também tem outras coisas interessantes do modelo americano. Aqui os negócios eles têm uma liquidez, né? O meu negócio, por exemplo, ele tem um valuation, e eu tenho gente batendo na minha porta o tempo inteiro querendo comprar o meu negócio, né? É que não me interessa, né? Eu acho que com 51 anos de idade, já revelei aí a minha idade, né? A gente tem aí um caminho muito extenso pela frente de servir as pessoas, e quando você gosta daquilo que você faz, que é o meu caso, você não pensa em vender, pelo contrário, eu penso em talvez adquirir carteiras, adquirir outras empresas, e tem modelos de negócio aqui para você crescer com equity, crescer com dívida, né? Formatos muito diferenciados e acessos muito mais amplos do que o que a gente tem no Brasil para o crescimento, né? E também para sair de um negócio, para vender. Então, brinco que todo negócio que tem fluxo de caixa aqui, cash flow, tem um valuation e é vendável nos Estados Unidos. No Brasil, isso nem sempre é verdade. Nem sempre você pode ter um bom negócio, mas pode ser difícil de vender aquele negócio e capitalizar esse negócio, né? Você que fez muito M&A, você já encontrou muita coisa alavancada, que se tira o dono, cai metade, tá na palafita, né? Tem de tudo aqui nesse Brasil também. Quando você avalia uma empresa, seja para comprar, seja para vender, uma das coisas que você olha é a participação ou não do sócio, se aquele sócio é fundamental ou não para a continuidade do negócio, e a gente sabe que quanto mais o sócio é dispensável, maior o valuation do negócio, porque, obviamente, você não quer um negócio que você tira a pessoa e o negócio perdeu o valor porque aquela pessoa era o comercial, era o operacional, era o administrativo. Então, é por aí. Mas eu queria agora entrar contigo o seguinte. A gente já conseguiu deixar bem claro para a galera como é que é o seu negócio e o que você faz. Literalmente em dólar. Se eu tenho patrimônio em real, eu não sou um cliente da Drummond, certo? O que você faz é talvez transformar esse patrimônio. Se eu tiver, por exemplo, eu fui expatriado, e aí o meu patrimônio que está em real, você me ajuda em transformar em dólar, você gere essa parte de dólar e o real fica aqui de alguma forma, você me dá uma consultoria nisso. Como é que funciona se o Gustavo hoje fosse expatriado pela Voz e eu assumisse como CEO global aí nos Estados Unidos e virasse seu cliente? O que ia acontecer com o meu patrimônio? Perfeito. A primeira coisa que eu faço questão de orientar meus clientes que estão nesse tipo de situação, que saem do Brasil e vêm para os Estados Unidos, é que normalmente você tem uma orientação muito boa, principalmente quando você vem por uma grande corporação, no sentido da residência fiscal. O Brasil é um dos poucos países onde você pode escolher ser um não residente quando você sai do país, né? E normalmente as pessoas escolhem isso. Podia entrar mais a fundo no porquê, mas acho que não vem ao caso. Então, quando você vem para os Estados Unidos e escolhe deixar de ser um residente fiscal no Brasil, você faz uma declaração de saída definitiva e acabou o seu relacionamento em termos de declaração de imposto no Brasil. Só que a maioria das pessoas são muito mal orientadas ou não são orientadas em absoluto com relação ao que fazer com as contas que deixam no Brasil. Porque a partir do momento que você faz a sua declaração de não residente fiscal no Brasil, você passa a ser visto pelo Banco Central, pela CVM, por todas as entidades
que regulamentam o mercado financeiro brasileiro como um gringo. E as pessoas muitas vezes não entendem isso, não sabem o que é uma conta CDE, não sabem que tipos de produto podem continuar investindo ou não numa conta normal no banco, não avisam o seu banco que elas saíram do país, né, que é algo que você deve fazer, precisa fazer. Vamos dizer, você tem uma conta no banco X e você saiu do país. Você precisa informar esse banco de uma forma formal, pode ser um e-mail. A partir dessa data, não estou mais residindo no Brasil. E aí a obrigação do banco é informar o Banco Central que você já não é mais um residente do país, né? Então, determinados produtos também têm o recolhimento de imposto bem diferente quando você é um residente ou não residente. Então, se você não faz todo esse processo, você pode até incorrer um problema maior de recolhimento de imposto equivocado, né? Porque quando você sai do país, a Receita Federal, no caso do Brasil, assume que é mais difícil recolher esse imposto seu. Então, determinados produtos ela vai querer eventualmente recolher na frente, né? Ou com uma alíquota diferenciada. Então, as pessoas não têm esse nível de conhecimento e eu trabalho muito para orientar os meus clientes com relação a esse aspecto do que fazer com as contas dela no Brasil, né? Outra dúvida muito comum é: devo continuar recolhendo INSS ou devo recolher agora nos Estados Unidos? E a gente tem toda uma lógica por trás disso aí, né? Agora, o tema de deixar o patrimônio em real ou dólar, e de novo, isso aqui não é uma dica financeira, nem um conselho, as situações são muito individuais, mas, via de regra, eu gosto de pensar que é bom você ter o teu patrimônio na moeda onde você gasta essa moeda e aonde você entende que você vai viver por muitos e muitos anos e talvez até se aposentar ali, né? Porque senão você tem um descasamento muito grande. E esses descasamentos, como foi o exemplo do ano passado, onde o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, né? Em 2024, cerca de 20% de desvalorização do real. Imagina você está morando num outro país, depende daquela renda, e agora para comprar dólares você está comprando com um desconto de 20%. Então é o tipo de oscilação que você pode ter quando você tem esse descasamento de moedas, né? Agora, eu tenho meus 38 anos, vou te contar uma coisa que eu lembro que existia, pelo menos no círculo de amigos e de próximos que eu tinha. Eu sou de uma família humilde, né, classe média baixa, mas que tinha alguns, né, tios mais abastados, alguns primos ricos, algumas coisas do tipo. O que eu vou te comentar aqui? Eu lembro que tinha gente que comprava dólar como patrimônio e guardava dólar, cara. Tanto é que eu encontrei um tio meu que tinha, sei lá, dólar guardado há 30 anos. Essa parada ainda existe assim ou era uma loucura da época financeira que existia no mundo? Olha, o Brasil evoluiu muito na última década em termos de disponibilizar opções de investimento em dólar líquidos, né? Eu hoje posso abrir uma conta, por exemplo, para um brasileiro e essa conta você não só pode ter o seu dinheiro dolarizado, mas você pode comprar ETFs, ações, bonds, né, que seriam as nossas debêntures aí. Então você não precisa mais, primeiro, correr o risco desse dinheiro ser roubado, porque quando você tem dólar em casa, debaixo do colchão, você corre esse risco. E segundo, o risco quer dizer, não o risco, mas o cuja oportunidade de não estar investindo esse dinheiro, né? A gente está num momento de taxa de juros nos Estados Unidos relativamente alto se a gente compara essa taxa de juros aos últimos 15 anos, né? Então, é uma oportunidade de você ver esse dólar crescendo, recebendo juros, né? E aqui tem um mercado também de ações muito interessante. O brasileiro não tem muito a cultura de ações, né? Comparado ao americano. O americano, como percentual da população, investe muito mais em ações do que o brasileiro, porque aqui a regra é a regra da lógica, né? E o Brasil é meio que uma jabuticaba nisso. Você pegar do Plano Real para cá, o CDI, que é a renda fixa,
rendeu mais do que a Bolsa, né? O Ibovespa. Aqui nos Estados Unidos, não. Se você quiser uma rentabilidade maior, você tem que correr risco sendo sócio das empresas, que é comprar ações da Apple, você é sócio da Apple, né? Então, você comprar da Amazon, você é sócio da Amazon. Então, para você ter um risco maior, você precisa investir em ações, se você quiser um retorno maior, né? A renda fixa aqui não vai ser como no Brasil que te dá. Então, o brasileiro precisa entender essas questões e, obviamente, quando você entende que com ações você vai ter mais volatilidade, mas também vai ter mais retorno, você faz uma avaliação do tempo que você tem para investir, né, do teu perfil de risco, aí você coloca esse papel, que antigamente as pessoas botavam aí num cofre ou debaixo do colchão, para render, e além dos dólares você vai ter juros, ou um crescimento do seu capital, ou dividendos, né, no caso de ações, ETFs. Agora, Sam, a gente falou aí de um americano muito mais educado financeiramente, muito mais valente no sentido de procurar, né, dinheiros de um pouco mais de risco, mas ele tem esse apetite. Aí, se a gente fizer um comparativo aqui, acho que tá óbvia a resposta, mas eu queria que você me desse um pouco da experiência da educação financeira que você teve no Brasil e a educação que a Gabi e o Lucas, que são seus filhos aí, estão tendo nos Estados Unidos. Como é que o adolescente, a criança lida com o assunto dinheiro quando a gente troca de países aí? Como é que você vê isso? Olha, mais do que a troca de país, eu te diria que a educação financeira é algo que você não pode contar que a escola vai te dar isso. A maioria dos adolescentes aqui nos Estados Unidos sai despreparada ali do high school, né, que seria o ensino médio, para lidar com a sua vida financeira. E, inclusive, no college, que seriam as faculdades, ali com 21, 22, 23 anos, também saem despreparadas se elas não buscarem de forma intencional essa educação financeira, ou se os pais não ensinarem isso, né? E que eu acho que todo pai deveria investir, né? Aí tem um outro problema, que é se o pai e a mãe também têm essa educação financeira. No nosso caso aqui, os meninos tiveram esse privilégio de ter um pai que trabalha, né, há 33 anos no mercado financeiro. Então, eu procurei passar essa educação financeira e acho que até eles se empolgaram e decidiram seguir carreira com isso. Os dois hoje fazem faculdade aqui, os dois estudam finanças na faculdade, os dois já trabalharam comigo, fizeram estágio comigo, então estão bem educados financeiramente. O que eu sempre falei para eles é o seguinte: olha, eu quero que vocês façam aquilo que vocês amam, tem a menor pressão para vocês fazerem o que eu faço. Só que é um pouco da filosofia dos judeus, que eu gosto bastante, né? Tanto a filosofia dos judeus quanto cristã são filosofias que eu aprecio. O judeu tem muito isso de ensinar uma profissão para os seus filhos. Então, o que eu falei para eles é o seguinte: eu não posso ensinar medicina, não posso ensinar engenharia, mas se vocês quiserem aprender de finanças, eu posso ensinar. E vocês, se não quiserem também seguir essa carreira, vocês vão levar isso para o resto da vida. Tenho certeza que vai agregar valor para a vida de vocês. Sim, independente da profissão que eles escolherem, finanças ele é crucial, né? Você sabe que o Empreenda Cash eu cobri durante 18, 19 e 20 ali muito as startups, né? E eu lembro que a moeda de ouro era ter um bom CFO, cara. Eu lembro que CTO tinha maravilhosos, CEOs a gente tinha caras incríveis, mas o que fazia a startup decolar e ser diferenciada na hora de captar uma linha né, de investimento ou de crescer era perguntar se o cara tinha um bom CFO, né? O quanto isso faz de diferença na hora de tocar uma startup. Total, total. CFO, um bom CFO, ele pode agir com muita sabedoria na alocação de capital, que além do relacionamento com o mercado, né? Além do relacionamento do CFO com não só o mercado, mas eventualmente investidores, né? Você tem esse papel de ser mesmo o xerife ali do cofre, né? E a gente sabe que muitas pessoas são extremamente talentosas, criativas,
mas às vezes precisa de um pouco de freio em determinados investimentos, e a gente tem mais oportunidade de investir em coisas do que, às vezes, o capital ali disponível. E fazer essas decisões com sabedoria é um papel fundamental do CFO, além, obviamente, de se posicionar bem, se comunicar bem com o mercado ou com os investidores, né? Sim. Agora eu queria te fazer uma pergunta o seguinte: quando você estabelece uma empresa nos Estados Unidos, antes de eu falar dos diferenciais, o que que você faz na Drummond, literalmente, para a galera entender, a gente, né, abrir aí os detalhes, tem muita diferença de abrir um CNPJ ou abrir. Qual é o nome do código que você leva para sua empresa? É um tax? Como é que chama essa parada aí? É o Tax ID ou IT Number. Tá, ID number. Foi fácil? Foi difícil? Como é se estabelecer? ITIN. Olha, essa foi a parte mais fácil da abertura da minha empresa. E isso daí é uma semana, no máximo, você tem basicamente toda a documentação que você precisa para abrir uma LLC, que seria uma limitada no Brasil. Uhum. Você pode fazer por conta própria, ou você pode contratar um escritório de contabilidade para fazer para você, barato, simples. E no meu caso, assim, desde que eu comecei a montar a empresa até terminar todo o ciclo foram 4 meses, não porque eu precisava abrir o CNPJ. O CNPJ foi, como eu falei, uma semana estava resolvido. Mas teve toda uma preparação aí de regulamentadores, né? Contratei um escritório de advocacia para lidar com os regulamentadores, né? Fornecer uma série de informações, porque o meu mercado em específico é um mercado muito regulamentado. Sim, sim. Né? Mas se você quer abrir, por exemplo, uma empresa de limpeza ou um comércio, abrir um CNPJ aqui é muito rápido, né? Aí vai de cada indústria, vamos dizer, a regulamentação da indústria, se é mais regulada ou menos regulada. Assim como a gente tem no Brasil também, né? Ministério da Agricultura que rege algumas coisas e tal, só que aqui a gente tem uma burocracia. Já se superou bastante, né? Também, não há só que reclamar do tempo aqui, porque eu lembro que levava às vezes 2 meses. Agora, para você abrir um MEI, praticamente no mesmo dia também. Porém, LTDA e limitar, a LTDA, que seria limitada, e outras tem um pouco mais de burocracia ali na parte comercial, na parte da junta comercial, né? O que eu ia te perguntar é o seguinte: hoje, gerindo patrimônios em dólar, o percentual. Como é que você ganha dinheiro na Drummond para a galera entender? É um percentual do investido? É no sucesso? Como que ganha uma gestora de patrimônios? Como é que ela ganha dinheiro? Boa, boa. Aqui nos Estados Unidos tem um conceito muito difundido que no Brasil agora está começando, que é o conceito do fiduciário, do agente fiduciário. A gente chama de fiduciary aqui. Então, eu somente recebo dinheiro do cliente, para evitar qualquer conflito de interesse em oferecer produto da empresa A, B ou C, que no caso seriam os asset managers, né, os gestores de recursos, de fundos mútuos ou fundos imobiliários. Então, eu optei por não receber dinheiro de nenhuma dessas empresas, justamente para não ter o que a gente chama de bias, né, ou viés. E procurar realmente os melhores produtos para os meus clientes e minimizar custos em situações que fazem sentido você, por exemplo, operar com ETF. Eu opero muito com ETF ao invés de operar com um fundo mútuo. Então, eu recebo o que a gente chama de um management fee desses clientes. Em alguns casos específicos, clientes também me contratam para fazer um planejamento financeiro mais abrangente, mais profundo. E aí eu cobro um fee de planejamento financeiro. Sou licenciado para fazer alguns seguros, seguro de vida, por exemplo, que eu acho que é parte importante do planejamento financeiro. Então, basicamente, são essas as fontes. Eu costumo dizer para o meu cliente que, para mim, só faz sentido se for um ganha-ganha, né? Então, a gente fala, mas como assim? Eu falo, olha, se você hoje tem $1 milhão comigo e eu te cobro X%, e amanhã esse seu capital cresceu para 2 milhões, o teu capital cresceu e a minha remuneração também cresceu, né? Então,
porque a minha remuneração é proporcional ao patrimônio que eu faço a gestão dos meus clientes, né? Então, claro, a gente vai dosando isso de acordo com os volumes, né? Mas, via de regra, assim, a pessoa dobra o patrimônio, ela está dobrando o patrimônio dela e eu estou dobrando ou quase dobrando a minha remuneração. Então, tem que ser um ganha-ganha. Agora, Sam, como é que a gente enxerga, como cliente, a minha medição se está dando certo ou não a Drummond, literalmente é no bottom line se está dando diferença em grana, né? Ou tem outros parâmetros que eu tenho que avaliar com uma gestora cuidando do meu patrimônio? Boa pergunta. Olha, primeiro, eu faço uma avaliação dos clientes com uma matriz de tempo para investir e perfil de risco. E eu te confesso que é até mais importante para mim o tempo que você tem para investir do que o perfil de risco. Eu levo em consideração os dois, tá? Mas, por exemplo, se você vai comprar uma casa daqui a 6 meses e me mandou dinheiro para investir, mesmo que você seja extremamente propenso a risco, eu não posso aplicar esse investimento, né, fazer esse investimento em algo de alto risco, porque você vai precisar de liquidez dentro de 6 meses, né? E a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado financeiro dentro de 6 meses em termos de preço de ação, aonde que vai estar o S&P 500 ou o Nasdaq. Mas, então, mesmo que você seja agressivo, não é o investimento apropriado para você. Lembrando que nada disso aqui é uma recomendação, só estou fazendo uma hipótese aqui para ilustrar o que eu estou querendo dizer. E o outro aspecto que a gente tem é o aspecto, obviamente, da propensão a risco. E risco é um negócio bem abrangente, porque aí você entra com crenças, você entra com o próprio conhecimento, né? Quanto mais conhecimento você tem no mercado financeiro, menos medo você tem, e o inverso também é verdadeiro. Então eu faço essa análise sempre com os meus clientes de tempo para investir e propensão a risco. E aí, com base nisso, a gente faz uma alocação mais conservadora, mais agressiva ou intermediária. E existe o que a gente chama de benchmark. Então, o benchmark de uma pessoa conservadora não vai ser o mesmo benchmark de uma pessoa agressiva. Uma pessoa que está 100% na renda fixa, em coisas mais conservadoras como bonds, né? As nossas debêntures aí no Brasil, não vai ser o mesmo benchmark de uma pessoa que está 100% investida em ações, né? E eu queria saber assim, quanto tempo que eu posso, como cliente, ficar com a Drummond, né? Eu posso ficar com você por anos, por décadas, por meses? Qual que é o modelo, assim, quando a gente pensa no tempo de vida de um cliente contigo, né? Analisando o seu negócio propriamente dito em dólar, quanto tempo que o cara pode ficar com você? A vida inteira. Resposta a vida inteira. É o meu objetivo e é o que eu gostaria. Agora, não existe nenhum compromisso. Eu não peço compromisso de tempo mínimo com nenhum cliente, tantos meses, tantos anos. Eu acho que você tem que se provar como profissional e ganhar a confiança desse cliente a cada mês, a cada ano. Então, eu não peço nenhum tipo de comprometimento, mas eu espero que seja de fato um casamento, né? Eu brinco com os meus clientes que, na minha opinião, o Financial Advisor talvez seja a segunda profissão mais importante que eles devam escolher. A primeira é o médico, para cuidar da saúde física. Você tem que ser alguém que você confie, que sabe que o médico está prezando pela tua vida, tem interesse em você e que seja competente. E o segundo talvez seja aquele que vai zelar pela tua saúde financeira, né? Que é o esforço do teu trabalho, né? São 10, 20, 30, 40 anos de esforço, de trabalho, de patrimônio adquirido. Então, essa pessoa também tem que ser uma pessoa que zela pelo teu melhor interesse e que seja competente. Agora, Sam, quando a gente analisa o perfil dos seus clientes, são na grande maioria brasileiros ou latinos expatriados, né, vivendo em Estados Unidos. Você gera esse patrimônio em dólar. Em algum momento passou pela sua cabeça ou passa em fazer uma Drummond Tupiniquim mesmo aqui, uma do lado brasileiro também, gerir a mesma coisa que você faz com tão excelência em dólar, fazer em real, ou sai fora totalmente da sua construção de tese como empresário, empreendedor? Olha, hoje a gente tem uma empresa que a gente confia e que eu posso recomendar para os meus clientes,
que é a gestora que cuida do patrimônio da minha família no Brasil, né? Então, pode ser que um dia evolua, essa parceria evolua? Sim, pode ser. Hoje a minha prioridade é realmente fazer gestão de patrimônio em dólar, né? Seja de brasileiros ou latinos ou mesmo americanos e outras nacionalidades que vivam aqui, né? Sejam de pessoas que estão no Brasil e queiram investir parte do seu patrimônio em dólar. Hoje esse é o foco da minha empresa, mas você como empresário sabe que isso é bem dinâmico e as prioridades vão mudando, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, já que você tocou no assunto aí americano no meio, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre bairrismo. Eu vou usar como bairrismo, mas você vai entender minha pergunta. O americano, ele topa que um brasileiro cuide do dinheiro dele? Como que é essa relação, não vou dizer um brasileiro, mas um estrangeiro cuidar do meu dinheiro em território nacional? É uma dicotomia isso daí ou não? É uma excelente pergunta, é uma excelente pergunta. Eu não, te confesso que eu não foco os meus esforços comerciais no público americano. Mas é natural, você está num ambiente de networking ou com amigos e você conhece alguém, aquela pessoa gosta do seu jeito ou alguém recomenda o seu trabalho e você acaba tendo clientes de outras nacionalidades. Mais importante é, de fato, a pessoa confiar em você. E eu acho que tem muitos americanos que confiam, porque o brasileiro tem algo que é diferenciado. Na época que eu mentoreava um grupo na corretora que eu trabalhava anteriormente, e aí eu estava falando para eles porque eles não entendiam como um brasileiro podia estar indo tão bem e vários americanos naquela mesma empresa de gestão de recursos não estavam com dificuldades, né, de crescer os seus negócios, né? E eu falava para eles o seguinte, olha, essa nossa profissão não é uma profissão de fritar hambúrguer, né? Porque o americano ele é muito eficiente em fazer o Big Mac ali rapidinho, o cara faz 100 hambúrgueres e tudo padronizado, com processo. Então a gente não pode ter um relacionamento com uma pessoa que está confiando todo o seu patrimônio, né? E até a sucessão disso, de você, de repente, aquela pessoa faltar e você continuar cuidando da esposa ou dos filhos, né? E fazer com que eles mantenham o patrimônio, a uma pessoa que é fritadora de hambúrguer, entendeu? Que está ali te processando, que tem um processo de reunir com você por 15 minutos, que não se aprofunda no relacionamento pessoal com você, que não estou falando aqui de ser melhor amigo, não, estou falando de você entender os sonhos, os medos, de entender os desejos daquela pessoa, tempo para a independência financeira, né? Conhecer se tem alguma relação difícil com talvez com um segundo casamento, né? Ou o primeiro casamento, ou com filhos que não têm condição de herdar aquela herança. Então, se você não vai para um nível de relacionamento mais profundo, o brasileiro é muito bom nisso, né? Muito melhor, na minha opinião, do que o americano. É difícil você conquistar a confiança. Então, o americano, respondendo a tua pergunta, muitas vezes vê essa capacidade de relacionamento que o brasileiro tem e se sente mais confortável, inclusive, do que de se relacionar com outro americano. Que legal, cara. Isso até é legal você dividir, porque eu imaginava que tinha ali um ranço ali, né? Uma dificuldade, né? Mesmo pela história, né? Ah, é um país subdesenvolvido, perto dos, né? Os Estados Unidos, o centro e o coração do mundo, somos o dono da verdade, mas não, né? Tem esse lance também do soft skill ali do brasileiro também que torna a gente diferenciado, né? Eu posso complementar aqui, Gustavo? Eu acho que nesse negócio de gestão de recursos eu aprendi, né? Aprendi que a gente não pode pré-julgar as pessoas. É aquela história do sujeito que entra numa loja de carro importado, só carrão, e ele entra talvez ali vestido de uma maneira simples e ninguém dá bola. E aí um determinado vendedor chega ali junto, dá atenção para aquela pessoa como se entrasse, né, super bem vestido,
e descobre aquela pessoa milionária e fecha a venda porque os outros vendedores assumiram que aquela pessoa não tinha potencial para comprar o carro simplesmente pela forma que ela se vestia, entendeu? Então, a gente, quando lida com gestão de recursos, não é só a questão de você assumir que aquela pessoa não tem dinheiro porque ela não tem um carro X ou Y, ou porque ela se veste de forma A ou B. Você tem que ser curioso, se dar o direito da dúvida, perguntar, se sentir confortável também de perguntar sobre o patrimônio da pessoa, obviamente com todo sigilo, com todo cuidado, né? Mas você tem que perguntar o patrimônio da pessoa, não assumir que ela tem ou que ela não tem antes de saber de fato, e também não assumir a questão da nacionalidade. Então, não tem nenhum problema de marcar um café com um americano ou com qualquer outra nacionalidade, porque eu creio que eu tenho as mesmas condições de um norte-americano de ganhar o negócio delas, entendeu? Perfeito, perfeito. Você sabe que você comentou agora talvez o cara de bermuda e regata ou mal vestido entrar numa Ferrari, né? Tem até umas pegadinhas assim no TikTok, uns negócios assim. Ontem, curiosamente, me apareceu o vídeo do Mateus, que é o dono do grupo Mateus aqui de supermercados, que acho que é o segundo ou terceiro maior grupo de bilhões de arrecadação, indo embora de golzinho, né? Aí o vídeo era o seguinte, né? O cara, ele é bilionário, ele tá indo embora de gol, um gol simplinho lá, e aí embaixo tava dizendo assim, cara, você não tem noção do que esse cara tem de condições, né? E aí a declaração do vídeo ele continua com a mesma humildade, com a mesma construção, mas bilionário. Esse ponto é excelente, cara, e é muito profundo, dá para falar horas só sobre isso. Aqui Uhum. nos Estados Unidos, você sabe, tem estatística para tudo, né? Então, tem um livro chamado The Millionaire Next Door, que seria o Meu Vizinho Milionário. São 2 PhDs que foram contratados por um private banker para fazer uma pesquisa de qual é o típico milionário americano que seria o cliente potencial daquele private banker. Então, o que o private banker estava esperando? Um perfil como ele, um cara bem vestido, terno, gravata, Montblanc no bolso, dirigindo uma Porsche, e veio um negócio que não tinha nada a ver com isso. Então, o típico milionário americano, né? E por isso fala assim, meu vizinho milionário, porque às vezes você nem sabe que tem um vizinho milionário e ele é milionário, né? Porque ele está dirigindo um carro simples, e aí entra um pouco da cultura. O brasileiro tem muito essa cultura da ostentação, do status, muito mais do que o americano. O americano é até mais status ter uma casa do que ter um carro. Os americanos não tem muito essa coisa de aparentar via ter carro. Claro que tem as exceções, mas acho que no Brasil isso é muito mais comum. E então, assim, as pessoas que realmente são milionárias, elas estão no negócio de acumular recursos, elas não estão no negócio de aparentar que elas têm recursos. E normalmente as pessoas que estão no negócio de aparentar que elas têm recursos, elas estão gastando esses recursos na aparência e não de fato ter, né? Quer dizer que são todos assim? Não, tem muita gente dirigindo Porsche, Ferrari no Brasil aqui que pode ter aquilo, que tem patrimônio, né? Mas eu te garanto que tem muitos que deveriam estar transformando aquela Ferrari, aquele Porsche em investimentos e andando com o golzinho aí que você falou ainda, Sim, para sim. construir essa riqueza, né? Agora, Sam, eu queria entrar um pouco na diversidade cultural, assim. Você como um cara que fala 3 idiomas, teve em vários países, mas tem o sangue brasileiro e diferencialmente carioca, né? O carioca ele tem um sangue, um molejo, uma parada diferente, assim. A gente tem uma insígnia, né? Eu sou paulista, mas eu reconheço, e já trabalhei para empresa carioca, que tem um calor diferente. O carioca ele é diferenciado. E você tem aí diversos tipos, o americano mais sério, o latino mais acolhedor, aí algum momento você vai entrar numa call aí que você sai do inglês super leve, gostoso, você entra no inglês difícil, de vez em quando você está no espanhol mais tranquilo. O que eu queria saber de você? Como é que a diversidade cultural entre todas as línguas aí te forma ali como um gestor, um empreendedor e uma pessoa também? Essa vivência que nem todo mundo tem esse privilégio, né, de poder lidar com tantas línguas e tantas nacionalidades. Quanto isso te faz um cara diferente aí? Olha, o fato de ter nascido no Rio de Janeiro,
ter pais mineiros, né, já me trazia uma bagagem cultural um pouco diferenciada, porque eu passava 8 meses da minha vida no Rio, 4 em Minas, então já dava para pescar, vamos dizer, o melhor de cada uma das culturas. E a minha vida profissional, na verdade, no Brasil, foi muito mais em São Paulo. Tem até um banqueiro que brinca que lá no banco dele, o que dá certo são os cariocas que têm o jeitão de paulista e os paulistas que têm o jeitão de carioca. Então, esse mix aí, esses 10 anos que eu tive de São Paulo, né, também me ajudaram muito, né? A cultura carioca, ela ajuda em você ser mais descolado, vamos dizer assim, né? Ser uma pessoa mais comercial e mais brincalhona. Você aprende a se divertir bastante no Rio de Janeiro, e eu vivi lá até os 21, 22 anos de idade. Depois teve esse tempo de São Paulo, onde eu aprendi a trabalhar com afinco. O paulista é muito trabalhador, né? E o mercado financeiro migrou para São Paulo. Eu fui com essa leva aí, já com 23 anos de idade, eu já estava trabalhando em São Paulo, e me ajudou, vamos dizer, a expandir a minha cultura em termos de Brasil, né? Então agora era um carioca com um pouco de cultura mineira, e agora com uma influência forte também paulistana. E aí depois teve a ida para a Espanha, depois teve a ida para Argentina, Chile, e por fim Estados Unidos. Então você acaba levando na sua bagagem um pouco de cada desses países e tentando filtrar o melhor de cada um, né? Mas aí, se você fosse responder assim, claro, sem comprometer toda a sua carteira de clientes, mas assim, qual que é a call mais gostosa de entrar? É entre brasileiros, entre latinos, entre americanos? Olha, eu acho que tem mais a ver com a personalidade do que com a origem da pessoa, né? Tem clientes, como qualquer negócio, tem clientes mais fáceis de lidar, tem clientes um pouco mais difíceis de lidar, e tem conversas que fluem bem em inglês, tem conversas que fluem bem em espanhol, em português, e tem outras que são um pouco mais difíceis, e às vezes não é nem a personalidade, às vezes você não sabe o que você não sabe, né? Tem clientes que assumem coisas que, na verdade, não é não está dentro de uma realidade de expectativa, né? São falsas expectativas que alguns clientes têm, e que às vezes tem muita dificuldade de quebrar essas falsas expectativas, e aí as conversas ficam um pouco difíceis, né? Mas eu te diria que a maioria dos meus clientes assim, a maioria, 99%, são conversas boas, e aquele 1% que a conversa não é tão boa, fatalmente, em algum momento, a gente vai ver que não é um bom match um para o outro, e cada um vai para o seu lado e está tudo bem. Você sabe que nesse tempo todo, né, gravando EmpreendaCast, que é praticamente não, é um MBA, né, que eu tenho o privilégio de gravar com tantos nomes legais, assim como estou gravando contigo. Num deles, o Marcelo Cavalcante, o Miguel Cavalcante, ele chegou para mim e falou assim: Gustavo, o seu amadurecimento está totalmente relacionado ao número de conversas difíceis que você teve na vida. Quanto mais conversa difícil você resolveu, quanto mais conversa difícil você foi para cima e, né, de fato esclareceu, mais amadurecido e mais esperto você tá. Se você só pegou marolinha, você tá ainda no nível de amadurecimento de marola, né? Verdade, concordo. Aquela história de você ter o lombo curtido, né? É isso aí. Agora eu queria entrar, Sam, um pouco na parte de perrengues, tá? Eu queria que você me contasse se teve algum momento tenso ou difícil na sua trajetória, tanto como executivo quanto empreendedor. Você pode escolher aí o que vier primeiro na sua cabeça. E como é que você superou esse desafio aí, esse momento? Como empreendedor, no meu empreendimento atual, ou qualquer Como um? você quiser. Qualquer um, qualquer momento que você julgar aí que foi de aprendizado do Sam. Eu tive um negócio que eu não cheguei a comentar com você, que foi em paralelo ao Santander Brasil. E eu tive muita dificuldade porque eu não conhecia, eu achava que conhecia, mas não conhecia o sócio, né? Então, eu acho que é muito importante, quando você avalia uma sociedade, você conhecer com profundidade
os seus sócios, né? Porque eu poderia ter perdido uma parte relevante do meu patrimônio naquele negócio. Graças a Deus eu consegui conter aquela perda, né? E foi muito em função de não avaliar bem o sócio que eu tive naquele negócio. Eu achava que conhecia, porque a gente tinha um relacionamento aí de uns 2 anos profissional, mas é difícil você avaliar caráter, competência, né? Muitas vezes você acaba tendo o seu RH um pouco ruim, e eu aprendi bastante a ser mais criterioso com relação a isso. Legal. Agora, dentro desse aprendizado, assim, o que você leva desde então para não fazer, né? Tanto é que você não tem sócios aí, né, nos Estados Unidos. Você é solo, né, como empresário. Pois é, se eu te mostrar aqui o meu quadrinho de crescimento, o meu quadrinho de crescimento tem 4 vertentes diferentes, né? E uma delas é a possibilidade de ter sócios. Hoje em dia é algo que eu considero, até porque eu já tive experiências boas e ruins, então a gente se sente mais preparado para... e eu brinco que o modelo que eu nasci foi o modelo do Pactual ali, onde o banco crescia com sociedade, né? Então, o fundador, Luiz César Fernandes, trouxe o Paulo Guedes, o André Jacuzzi, e depois foram trazendo outros diretores. Na época, tinham ali vários sócios, né? E aqueles sócios que iam melhores iam comprando mais participação dos sócios que não iam tão bem, iam crescendo, né? Então, é um modelo onde você tem uma meritocracia, e você tem aquelas pessoas que se destacam tendo mais participação no negócio. Então, acho que é um modelo que faz sentido, e hoje a gente tem, né, alguns financial advisors na nossa empresa, e futuramente podem ser sócios, inclusive, né, do negócio. Eu acho o seguinte, Gustavo, se você não oferece a possibilidade de sociedade para os seus principais colaboradores, a tendência é que eles virem concorrência, entendeu? Porque os empreendedores, né, gente como você, gente como eu, que tem potencial para ter o seu próprio negócio, se aquele é o próximo passo para ela e você não deu oportunidade, você acabou de criar dentro de casa, treinar a concorrência. Esse cara vai sair da tua empresa e vai ser um concorrente seu se você não conseguir fazer com que ele vire seu sócio, entendeu? É como eu penso. Sim, sim. Agora, eu queria falar um pouco de futuro com você, mas antes de falar de futuro, muito do que nos conectou foi uma ferramenta que é a que a gente está usando aqui, que é de podcast, né? Antes de falar do futuro do seu negócio, eu queria entender assim, cara, eu te chamei de Sam o tempo todo aqui, intencionalmente, porque eu sei que o podcast do Tio Sam estreou recentemente e você entrou para esse mundo da comunicação e da construção de conteúdo via podcast. Por que te motivou e o quanto o podcast faz parte do seu dia a dia aí? Excelente pergunta. É impressionante como hoje em dia a gente tem a possibilidade de espalhar nossa mensagem, né? E eu já vinha ajudando clientes e também pessoas que não são clientes de formas diferentes desde a época anterior ao Covid, né? Então, eu sempre gostei de ajudar as pessoas a terem referências. Por exemplo, aqui em Houston tem muito pessoal do petróleo, química e petroquímica. Essas indústrias são muito fortes aqui. Então, a indústria de petróleo é muito volátil, né? O pessoal, da mesma forma que recebe propostas muito boas, é demitido rapidamente. E sempre que alguém perdia o trabalho, eu usava o meu network para conectar essas pessoas e apresentá-las e eventualmente ter até uma referência dentro daquelas empresas. Depois eu criei um grupo de WhatsApp, chama Business and Jobs Opportunities, um negócio que facilitou assim essa conexão, e é basicamente uma comunidade brasileira, né, umas 150 pessoas hoje, e a gente fica ali só
postando oportunidade de trabalho, né? Tenho clientes de várias multinacionais, então indústrias diferentes, essas indústrias que eu falei, mas também tecnologia, indústrias. E ali o pessoal vai postando as vagas interessantes, às vezes entra uma pessoa nova, a gente pede para ela se apresentar, falando um pouquinho do background, sempre tem gente em transição. Então a gente vai estimulando aí esse network, e eu vi que, assim, a forma que eu posso ajudar o meu cliente vai além de investir bem o recurso dele. Então, quando o meu cliente está ganhando dinheiro, está empregado, está crescendo na carreira ou está num negócio que está prosperando, é bom para ele e é bom para mim, porque uma pessoa desempregada, ela está, obviamente, consumindo patrimônio, né, durante aquele tempo de transição, e para mim também não é um bom negócio, né? O cliente pedindo resgate o tempo todo, né? Então, sendo bem transparente, eu tenho todo o interesse de fazer esse ganha-ganha, porque é bom para o cliente crescer financeiramente e é bom para mim também que o cliente cresça financeiramente, porque ele vai ter mais patrimônio investido aqui comigo. Então, o podcast é uma forma de ajudar pessoas que queiram ter essa carreira internacional, crescer, que já estão aqui nos Estados Unidos e queiram crescer essa ladeira corporativa, né? Eu tive essa experiência e eu vou entrevistar pessoas que tiveram sucesso, né? Muitos CEOs, muitos C-level executives, então CFOs, vice-presidentes também, e essas pessoas vão compartilhar a experiência dela de ter saído do Brasil, vindo para uma cultura diferente e ainda assim conseguir crescer nessa ladeira corporativa, né? Que a gente sabe é uma pirâmide, vai afunilando à medida que você quer chegar no topo, né? Então é um ganha-ganha, e o podcast vai ser uma forma de ajudar não só quem está aqui, mas quem está no Brasil e sonha em vir para cá e seguir esse percurso que eu segui, que outras pessoas que eu vou estar entrevistando também seguiram, né? Agora, qual é a sua relação com o podcast? Você é um consumidor assíduo? Porque os Estados Unidos, ele ainda acho que figura entre o primeiro e o maior consumidor de podcast. Acho que o Brasil vem logo na cola. Já fomos quarto, terceiro, e acho que agora nós somos o segundo lugar. Mas o americano ninguém bate com relação a consumo de podcast. E você, como que é com a sua relação com o podcast? Eu gosto. Eu acho que é uma forma de você aprender com a experiência de outras pessoas, de áreas diferentes. Tenho escutado muita coisa em termos de inteligência artificial, mas gosto bastante de estratégia, gosto de vendas. Tenho aí os meus prediletos, né? E atualmente eu te confesso que eu estou mais grudado nas notícias políticas do que nos podcasts, mas eu costumo assistir, gosto e tento equilibrar isso, porque é uma forma de você investir bem o seu tempo, na minha opinião, né? Então, na academia, às vezes dando uma corridinha, né? Ou então, para desopilar um pouco a mente, vou lá, ligo, assisto um podcast. Eu queria te fazer uma pergunta baseado no que eu vejo dos filmes, né? Principalmente quando a gente entra no mundo business, né? Se a gente assistir Lobo de Wall Street, Fome do Poder mesmo, que passa um pouco mais para trás, se a gente pegar outros, né? Até mesmo aquele filme que mostra a história da bolha, né? Que a gente teve com relações aos papéis imóveis nos Estados Unidos, sempre mostra a figura de um americano ou de um gestor ali de, né, investidor, que todo dia de manhã lê um jornal, pega as principais notícias e está conectado em tudo. Pelo menos é o que Hollywood sempre me vendeu aqui na hora que eu estava assistindo. Como é que é a vida o dia a dia de um gestor de patrimônio? Assim, você começa às 6 da manhã já conectando para ver o que está pegando, a Nasdaq ela começa a que horas? Como é que é a sua rotina na parte empreendedora da sua profissão? É um excelente ponto. Eu tenho que estar, obviamente, muito bem informado, e eu leio mais sobre Estados Unidos do que Brasil, né? Pelo fato dos investimentos estarem aqui. Mas eu gosto de acompanhar também o mercado brasileiro, até porque o meu cliente muitas vezes tem dinheiro em real, né? Então, eu começo lendo
jornais, revistas aqui dos Estados Unidos, né? Eu gosto de ler alguma coisa de Europa também, tipo um Financial Times, para ter uma visão do que se fala na Europa, né? A gente sabe aí que as notícias têm viés, tem que saber quem está escrevendo também, o que está atrás daquela pessoa que está escrevendo aquele artigo, né? E depois que eu me informo, a verdade é assim, até um passo antes, eu acordo por volta de umas 5:30 da manhã e faço o meu devocional. Eu acho que para você começar bem o teu dia, você tem que ter o teu tempo com Deus, né? Então, eu tenho esse tempo aí, pelo menos uma meia horinha, e aí às 6 da manhã eu começo a ler as notícias e vou muitas vezes até às 8, 9, lendo notícias e lendo os livros que também eu gosto de ler, que tem a ver com assuntos não necessariamente ligados à finança, às vezes tem a ver com empreendedorismo, né, ou com história, que são assuntos que eu acho que são relevantes, que me agregam valor. E aí, dependendo do horário, eu começo ali às 8, 9 da manhã a ter reuniões e acompanhar mercado, né? Obviamente tem que estar atento às notícias do dia a dia, mas eu te confesso que na minha profissão existe essa dúvida, né, que você tem, e eu vejo até um investimento de tempo desproporcional das pessoas de estar antenada no mercado, de querer ser um day trader, de querer ser aquela pessoa que compra agora, vende depois. Na minha experiência, Gustavo, eu vi muito pouca gente fazer isso de uma forma eficiente, né? Eu gosto de falar para os meus clientes que a melhor forma de você investir é investir pensando no longo prazo, não tentando, como a gente fala, time the market, né? Poucas pessoas conseguem fazer isso de uma forma eficiente. E eu acredito também, hoje em dia, muita gente perde um tempo desproporcional tentando fazer isso, tentando estar informado do mercado e ser o seu próprio consultor financeiro, o seu próprio gestor de recursos, e um tempo que poderia estar investindo para essa pessoa crescer na carreira profissional dela, que eu acho que é onde ela deveria estar investindo. De novo, eu fico aí com a cultura judaica. Seja o melhor profissional que você puder na sua profissão e delegue todo o demais. Entendeu? Se você acha um americano muitas vezes aqui consertando a parede, tentando consertar o carro, cortando a grama, né? E o judeu não faz isso. O judeu tenta ser o melhor médico, o melhor dentista, o melhor engenheiro, e ele vai delegar a gestão do recurso dele, a pessoa que conserta a casa, a pessoa que, enfim, pinta a parede da casa dele, para o melhor profissional que ele puder contratar. Sim, sim. Você sabe que quando a gente começou os papos aqui, né, eu falei assim, cara, como será que é lá o escritório do Sam, né? Eu imaginei vários notebooks espalhados, assim, a CNN rolando o tempo todo na sua frente. Eu imaginava isso, né? Porque Hollywood vende isso pra gente, né? Cara, eu acho que isso daí assim, tem várias profissões dentro do mercado financeiro e tem muita gente que acha que toda pessoa que trabalha com gestão é estilo mesa de operação, Wolf of Wall Street, né? E não é, não é. Obviamente que a gente tem que acompanhar a inflação, acompanhar né, o que o Fed está fazendo, eventualmente o Banco Central do Brasil está se posicionando, né, em termos de taxa de juros, algumas indústrias, né, eu gosto de fazer algumas alocações setoriais, né, às vezes você está mais posicionado em semicondutor, outra vez mais em defesa, dependendo de como está a situação política, econômica. E sim, existe essa análise, mas existe muito também o planejamento estratégico e o papel de psicólogo, né, que muitas vezes ele não é tão óbvio, mas as principais decisões que podem te gerar ou independência financeira ou ao contrário, elas são emocionais. É aquela pessoa que fica desesperado quando bate um Covid e a bolsa, o S&P está caindo 34%, como foi ali 19 de março de 2020. S&P caindo 34% e você com vontade de vender tudo e nem sabendo se o mundo ainda vai ser mundo, se ainda existe vida lá fora. E ali você manter a calma, né? Ou não vender, ou se você tiver o sangue frio, comprar, né? Então, é um exemplo de como, por exemplo, naquela época, em 2020,
era o psicólogo financeiro de plantão dos meus clientes, entendeu? Então, o pessoal me ligava apavorado e minha função era acalmar os ânimos e dar uma perspectiva de longo prazo, porque o que acontece com a gente, em termos de decisão financeira, a gente tem no cérebro a amígdala e o córtex frontal. Qual o papel da amígdala? Ela é aquele elemento que, se você chega na beira de um penhasco ou se você vê uma cobra, você não pode ficar paradinho ali. Então, a amígdala, ela te impulsiona a tomar ações rápidas, impulsivas, né? Que precisam de um reflexo rápido. E quando vem o medo, no caso de uma crise financeira, o teu primeiro impulso vem via amígdala. Eu quero vender tudo que eu tenho, vende tudo. Né? Então, o sujeito vai me ligar querendo vender tudo. E aí eu vou ter que explicar para ele que ele precisa trabalhar o córtex frontal, que é onde você toma as decisões de longo prazo. É onde você pensa, por exemplo, caso com essa pessoa, ou me mudo de país, ou faço um investimento numa casa. Ali você raciocina, são pensamentos mais complexos, você precisa de mais tempo para amadurecer. Isso é a função do córtex frontal. Então, você tem que explicar isso para a pessoa e falar, cara, você está se aposentando hoje, você está precisando desse dinheiro hoje, né? Então, por que você está querendo vender? E ali você ser o psicólogo da pessoa, entendeu? Então, muitas vezes tem esse papel de psicólogo, muitas vezes tem um papel de mediador entre marido e mulher. O marido quer uma coisa, aposentar mais cedo, a mulher quer que ele aposente mais tarde, ou o contrário, tem uma diferença de idade, você precisa ali fazer com que os dois entrem num comum acordo com relação a quanto tempo vão trabalhar, qual vai ser o padrão de vida lá na frente, né? Qual vai ser a agressividade dos investimentos, né? Enfim, às vezes qual tipo de college vai pagar para os filhos, né? Porque aqui nos Estados Unidos college é bastante caro, né? Bem mais caro que no Brasil, né? As faculdades aqui são mais caras. Então, são decisões que você também ajuda ali e entra como mediador. Esse papel, na minha visão, é muito mais importante do que você ser o que a gente brinca, um cheirador de tela, né? Ficar ali acompanhando o monitor. Os caras que fazem isso são os asset managers, são os caras que estão na tesouraria de banco. Eu sei porque eu já fiz, né? Então, um outro perfil com outro objetivo, ou você está administrando a posição proprietária do banco, né? Numa tesouraria, ou então você está fazendo a gestão de um fundo de investimento como gestor, e aí você precisa realmente estar conectado no mercado, você é um técnico, você é um cara analítico. Esse não é o meu perfil, esse não é o perfil de um financial advisor. Financial advisor eu vejo como um mix aí de planejador, psicólogo e estrategista, né? E, obviamente, você tem que conhecer de mercado financeiro e, se possível, de mercado financeiro global e economia global. E ser sóbrio nisso, né? Esse é o mais importante. Agora eu queria saber de você o seguinte: o que vem por aí do seu negócio nos próximos anos? Você acredita que os seus filhos dariam continuidade ao seu legado? Você acha que tem uma sucessão dentro do seu negócio? Como é que você vislumbra aí 5 e 10 anos da Drummond? É uma excelente pergunta. Acho que todo negócio tem que ter um plano sucessório para a tranquilidade primeiro dos seus clientes e para também a nossa própria tranquilidade, né? E o meu negócio tem. Eu hoje tenho financial advisors que não são meus filhos. O meu filho é um financial advisor no meu negócio, mas eu tenho também financial advisor que não é meu filho e obviamente que eu os treino para serem meus sucessores, né? Eu não tenho uma expectativa, tá, Gustavo, de que os meus filhos vão necessariamente herdar a empresa. Até porque eu estou bem aberto a modelos diferentes de crescimento e eu gosto muito da meritocracia, porque eu cresci no ambiente da meritocracia. Então, eu jamais, por exemplo, daria o negócio para um filho se ele não tiver a competência para gerir o negócio, né? O que eu falo para eles é o seguinte: eu acho que negócio é um pouco parecido com esporte. Eu sempre gostei muito de esporte. Você tem o talento, você tem a concentração e você tem a garra. Então, você pode ser uma pessoa talentosa, mas não ter concentração, né, e não ter garra. Você pode ser uma pessoa talentosa, ser uma pessoa concentrada, mas não ter aquela garra, né? Ou você pode ter os três. Então, muitas vezes você vê, a gente já perdeu o Mundial porque a equipe da seleção brasileira não estava concentrada. Eram jogadores talentosos, estavam jogando com garra, mas uma desconcentração você perde o jogo.
né? Ou então você tem ali uma situação de gente que não tem talento mesmo, aí não tem o que fazer. Você pode ter garra, você pode ter concentração, mas vai ser difícil você ter uma boa gestão do negócio. Então, esse mix de talento, concentração e garra é o que qualquer herdeiro, qualquer sucessor do meu negócio vai ter que ter, né? Sim. Pegando um gancho disso, né? Tive um líder e jamais vou esquecer dessa frase. Ele dizia o seguinte: o esforço comove, mas o resultado convence. Então, não adianta também ter um monte de garra, né? Remar, 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 se não tem resultado em si, se não tem, né? E essa frase ficava colada atrás dele num quadro, assim, era parte do que eu tenho de E esse é acreditar. o processo de descoberta, né? Esse é um processo de descoberta, porque, por exemplo, eu já fiz coisas que eu não tinha talento para fazer. E eu descobri que, olha, tentei isso aqui, não sou bom nisso aqui, vamos para outra coisa até você se encaixar. Eu brinco com os meus filhos, olha, o Pelé só foi o Pelé porque ele resolveu jogar futebol, porque se ele tivesse escolhido o vôlei, ele não, né, provavelmente não teria o mesmo destaque, né? Porque o talento dele estava no futebol. Então a gente precisa, nesse processo de descoberta, entender onde é que está a nossa zona de talento, né? Agora a gente vai entrar num bloco meu aqui que são de dicas, é a mochila que eu abro, eu quero carregar um pouco do Sam, né, comigo aqui para livros, séries, hábitos, né? A gente já falou do seu devocional aí às 5:30 da manhã, mas eu vou pegar mais alguns detalhes contigo. Mas antes de eu abrir a minha mochila, eu queria saber o seguinte: você ainda encara um Bob's ou tem coisa melhor aí nos Estados Unidos que você conheceu já? Se a gente for voltar naquele Sam que tentou juntar grana para poder pagar o Bob's que tinha da sua época. Olha só, na minha idade, cara, você tem que. Não que você não tem que cuidar da sua saúde em qualquer idade, mas já com 51 eu não faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu tinha 18, 19, 20, 30 anos, né? Então eu tenho que me cuidar. Ao contrário do que as pessoas acham, aqui nos Estados Unidos você pode comer muito bem, muito saudável. A abundância de legumes, carnes. Então, assim, eu como praticamente zero de fast food, né? E quando eu quero comer um hambúrguer, eu como com um hambúrguer gourmet, e é um negócio assim bem pontual, né? Porque eu já vi muito brasileiro vindo para cá e entrando nessa corrida de fast food, e aí adianta você ganhar dinheiro e perder sua saúde, né? Eu sou meio que dessa filosofia. Sim, sim. Eu brinquei contigo, mas eu acredito aí que no fundo tem uma churrasqueira aí da sua casa e aquele famoso barbecue, né, Várias. Nossa, americanizado. cara, o texano É, aqui curte demais uma carnezinha. Aqui tem duas fogos de chão, tem uma outra churrascaria de rodízio que eu gosto muito, tem várias outras. Não falta boas opções aqui de carne, de comida. Houston é conhecido como a capital de melhor custo-benefício para se alimentar em alta gastronomia. Então, das grandes cidades americanas, é a que tem um preço mais interessante em termos de comer fora. muito bom, muito bom. Cara, abrindo minha mochila então aqui, se você fosse jogar um livro, um filme, ou uma série, um hábito, uma ferramenta, o que você jogaria na minha mochila aqui para eu carregar um pouco de Sam comigo? Eu acho que esse livro aí que eu te comentei é um livro interessante de você ler, viu? The Millionaire Next Door, porque ele quebra paradigmas com relação ao que você tem que fazer para ter independência financeira. Não sei se ele está em português, mas aqui nos Estados Unidos você acha. Seria o meu vizinho milionário, alguma coisa assim, a tradução. Em termos de livro, eu tenho uma mania de ler 5, 6 livros em paralelo. Tem vários livros que eu poderia te recomendar em outras áreas também, estratégia. Eu leio bastante com relação à liderança, finanças pessoais. Gosto de ler muito sobre história, né? Estou lendo agora um livro sobre a história americana. Legal. Então, tem bastante coisa interessante aí. Não sou muito de série,
não sou muito de televisão, gosto de ver uma partida de futebol e vejo normalmente um filme por semana, assim, para namorar um pouco com a esposa, e é isso. Então, vou ficar te devendo nessa área aí das séries. Botafogo, Fluminense ou Flamengo? Eu sou tricolor. Tricolor. Vou Bem, até tá fazer aqui um anotado, podcast Fluminense. de Tio Sam para Tio Fluminense Sam. estava numa ascensão boa aí. O Fluminense tá numa fase boa. Ontem a gente estava vendo o jogo da Sul-Americana ali com o pessoal aqui. Agora, Sam, diante desse monte de livro que você me passou e desse monte de dica, eu queria saber o seguinte, agora é aquele momento meio RH, assim, né? Se você pudesse dar um conselho para sua versão do passado, eu queria que você me dissesse aos 51 hoje, qual idade você voltaria para dar um conselho para o Sam do passado lá, e que conselho seria esse? Olha, voltaria ali para a adolescência e o conselho é procurar mentores, né? Acho que ninguém cresce sozinho ou cresce de uma forma muito lenta quando você não tem pessoas mais experientes que você admira e que podem servir de inspiração e para acelerar processos que muitas vezes, se você for sozinho, você vai demorar muito mais tempo, né? Aquela história do caminho no deserto, né? O povo judeu, quando saiu do Egito e foi para a Terra Prometida, durou 40 anos, podia ter feito muito mais rápido do que isso. E é meio assim na vida profissional quando você não tem mentores. Sim, perfeito, perfeito. Agora eu queria saber de você o seguinte, cara, como é que foi sua experiência aqui de gravar esse podcast? Você curtiu, gostou? É o primeiro podcast? Eu tô tendo essa honra ou não? É o terceiro que eu gravo. Eu já participei de 2 outros, inclusive que me inspiraram para começar o podcast do Tio Sam. Obrigado aí pelo convite, foi muito bacana. E adoro falar para empreendedores, né? Porque eu também sou um. E são os empreendedores que estão sempre aí à frente, tomando risco e fazendo a economia girar, né? Isso aí. Eu queria saber o seguinte, pra galera então encontrar o podcast do Tio Sam, Spotify, YouTube, podcast do Tio Sam, do jeito que a gente tá falando aqui mesmo. Já tem lá entrevistas que rolaram, né, nessa temporada. A gente tá soltando esse episódio já aqui em meio, talvez o segundo ou terceiro episódio que já esteja do Tio Sam. Então, se você quer também aí acompanhar e saber muito do que tá rolando, mas o Sam do outro lado lá, pesquisem aí podcast do Tio Sam. Se você também tem um sonho ou está nos Estados Unidos, tenho certeza que tem muito conteúdo. Eu estou cuidando com muito carinho aqui do lado dele também para a gente fazer um podcast que realmente te leve para outro nível em se falar de Estados Unidos e patrimônio em dólar, né? É isso aí. Ó, Sam, eu queria que você deixasse o seguinte, como é que a galera te encontra lá no LinkedIn e nas plataformas aí? Você tá no Instagram, você tá no LinkedIn, como é que a galera pesquisa? E depois eu vou te pedir um recadinho final. Joia. Eu estou no LinkedIn já há muitos anos, Samuelson Drummond. Vai ser um prazer me mandar uma comunicação por lá, um convite para se conectar, uma mensagem. E no Instagram, eu te confesso que eu estou agora evoluindo. Agora eu tenho a assessoria correta, mas também tenho o meu Instagram, Samuelson Drummond. Não vai ver muita postagem lá, porque é algo que, na dúvida, eu preferia não postar, mas agora eu vou ser mais intencional com relação a Instagram. Muito bem. E se você pudesse deixar um recado aí, não só para... eu te pediria um recado para quem está, um último conselho é para quem quer empreender, né? E depois eu queria que você finalizasse deixando um recado para sua família, seus filhos, que vai ficar eternizado nesse episódio nosso aqui, para eles verem em algum momento. Empreender é ter fé, né? A origem da palavra empreendedor é homem de fé, né? Mulher de fé. Então, para você ser um empreendedor, você precisa acreditar, ter uma visão, desenvolver sua liderança e sem isso, obviamente, fica difícil você colocar um negócio. Mas eu acredito que todo mundo tem essa semente dentro de si, né? A semente de fé. E seja fé em Deus, seja fé de que você pode fazer um negócio de impacto, um negócio que agrega valor às pessoas, servir as pessoas com excelência dentro da sua zona de talento. Empreender é muito gostoso. E hoje eu sou uma pessoa, eu diria, plenamente realizada.
E às vezes no mundo corporativo nem sempre você se encontra. Quando você empreende, você tem essa flexibilidade de ditar o seu próprio caminho, né? Perfeito. Agora um recadinho para a família, para quem está ouvindo aí, né? Sua esposa, seus filhos, para a gente eternizar aqui nesse podcast e a gente depois eu encerro aqui para todo mundo. Show de bola. Eu acredito na prosperidade como uma palavra muito mais ampla e muito plena, né? Eu vi muita gente, por exemplo, ganhar muito dinheiro e ser muito bem sucedido financeiramente e perder a saúde ou a família. Então, busca essa prosperidade plena, né? Você está forte, né? E se sentir uma pessoa próspera espiritualmente, emocionalmente, nos relacionamentos, uma família bem estruturada, um casamento que está sempre ali buscando aprimorar, crescer, ser amigo, ser uma pessoa um pouco melhor um para o outro, né? Amar, respeitar. Então, eu acho que vai muito além de você ter sucesso profissional e financeiro, né? A vida, na verdade, quando você vai para o caixão ali, o caixão não tem gaveta, né? Então, você deixa de legado são realmente seus relacionamentos. Muito bem. Sam, queria agradecer imensamente em nome de todos os sonhadores, de todo mundo que acompanha aqui o EmpreendaCast, pela sua colaboração. Espero te encontrar aí no Texas, é um dos lugares que eu quero pisar, com certeza. Eu tenho muito carinho por viajar e frequentar os Estados Unidos, muito pelo Mickey, né, e o Walt Disney, que é um dos grandes nomes americanos que eu admiro, principalmente o jeito Disney de fazer. Mas quero também poder comer um barbecue contigo aí no Texas e também te receber aqui no Brasil na sua primeira oportunidade que você passar por aqui. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Já está mais do que convidado para nos visitar aqui. Quem sabe a gente vai estruturar a nossa sala de podcast, né? E quando eu for a São Paulo, eu vou aí te dar um abraço. Muito bem. Ó, você empreendedor, você empreendedora que veio aqui ou pela rede do Sam, ou você caiu aqui nesse episódio pelo seu interesse no tema, eu espero de verdade que eu tenha esclarecido, te ajudado com um insight, com uma motivação, ou de alguma forma nesse momento aí que você está de decisão ou de solidão, que é empreender, é tão solitário, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado. Se em algum momento isso te tocou e te ajudou, pode seguir aqui e comentar que de alguma forma a gente vai te acolher e cuidar de você daqui para frente. Se você também veio aqui e chegou nesse conteúdo e gostou, deixa eu saber que você gostou. Lá no Spotify, grande parte dos meus ouvintes estão por lá. Esse episódio chegou com uma semana de atraso, porque a gente está sempre publicando primeiro no YouTube, que é uma ferramenta aí que eu ainda não tenho tanta construção de público, e te convido lá para você ver o meu rosto também, ver o rosto do Sam e conhecer um pouquinho disso. Todos os detalhes e o que a gente comentou aqui na descrição também desse episódio, tanto do Spotify quanto do YouTube. Você pode acessar as redes do Sam, o LinkedIn e também o podcast do Tio Sam, que eu tenho certeza que você vai curtir. O primeiro episódio lá com o Juliano Godoy, que também já fez podcast comigo, também é podcaster e tem um papo muito bacana. Esse é um que eu recomendo, porque eu conheço as duas figuras. Então cola lá, dá uma ouvida e com certeza você vai curtir. Eu vejo você na próxima. Sam, a gente pode dar tchau aí para a câmera, para a galera. Até a próxima e tchau!